Meus irmãos, boa tarde. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos continuem a nos iluminar, para que nós possamos, nesse começo de tarde, partilhar alguns conhecimentos em torno da doutrina espírita. E hoje, especificamente, falando do Evangelho no Lar. Quando Joãozinho fala da finalidade desse trabalho, de reunir trabalhadores espíritas, de preparar trabalhadores espíritas na sua formação, de preparar oradores espíritas, pessoas que vão divulgar a doutrina espírita, a gente vê, então, que a base para isso, o alicerce para isso, é a presença do Evangelho nas nossas vidas. Uma vez que nós nos dispomos a ser trabalhadores de Jesus, a ser cooperadores do bem, a ser divulgadores do Evangelho, nós não podemos ser aqueles que frequentam a casa espírita uma vez por semana e acham que estão quites com Deus e acham que estão quites com as suas obrigações religiosas. Nós sabemos que doutrina espírita não é um compromisso religioso de uma vez por semana que eu vou ao centro, faço uma sopa, dou ou recebo paz, escuto uma palestra, faço isso ou faço aquilo. Doutrina espírita é compromisso de vida. Doutrina espírita é um processo de convicção íntima, de convicção pessoal, porque a doutrina espírita ela não vem para nos dar um medicamento uma vez na semana, mas ela vem para transformar o nosso viver. Não é um processo que eu entro dentro do centro uma vez e acho que está tudo resolvido. É preciso levar esse centro, essa doutrina, essa experiência religiosa para dentro de mim. É preciso que a gente leve, meus irmãos, Jesus para as nossas vidas. Não basta ouvir o Evangelho no centro. É preciso pegar o Evangelho e levar para casa. E não é simplesmente ter o Evangelho como se fosse um patuá, que a gente guarda dentro de casa e acha que está com a casa protegida. E acha que ele vai espantar os maus espíritos automaticamente. Evangelho não é amuleto. Evangelho é um livro que precisa ser aberto, estudado, lido e relido diariamente. Se nós pretendemos seguir Jesus, é preciso conhecer Jesus. Como que a gente conhece Jesus? Pelos seus ensinamentos, que estão insertos no Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse Evangelho estão trocados em miúdo, traduzidos, explicados por Kardec, para que a gente possa entender. Porque se de repente a gente visita lá a Bíblia, o linguajar da Bíblia é diferenciado, é poético, é típico da literatura hebraica daquela época, é mais difícil de entender. Quando Kardec seleciona os trechos e explica para a gente, fica mais fácil a nossa compreensão, gera menos dúvida. E além disso, Kardec ainda coloca mensagens que os espíritos superiores ditaram para que a gente possa não ficar com dúvida, para que a gente possa compreender e ter clareza. Cada capítulo do Evangelho é assim. Começa com uma citação do Evangelho, fala de Jesus. Vem a explicação de Kardec, trocando em miúdos aquela fala, e vem finalizado com as mensagens dos Espíritos sobre aquele tema. É desse Evangelho que nós estamos falando. É da presença desse Evangelho no nosso lar que nós estamos falando. Antigamente a gente sempre falava, né? O culto do Evangelho do lar, o culto do Evangelho do lar. Algumas pessoas implicaram com a palavrinha culto, porque fica parecendo ritual, e dentro da doutrina espírita não tem ritual, pelo menos não deve ter ritual, né? A gente não pode fazer nada mecanicamente, é preciso sentir cada ato. Então começou a ser divulgado como Evangelho no lar. Mas independente se a gente fala meu culto, meu Evangelho no lar, meu culto do Evangelho, isso é o de menos, porque o que importa é o que a gente de fato faz, é levar esse Evangelho para a nossa casa, porque ele vai nos ensinar a entendermos quem nós somos. De onde nós viemos, por que nós estamos aqui, por que a dor nos visita, o que é que nós temos que fazer e como nós conseguiremos a nossa felicidade, a felicidade que todos nós queremos. A FEB, Federação Espírita Brasileira, tem uma campanha permanente, salvo engano, desde 1994, nos incentivando a fazer o Evangelho no lar, a levar o Evangelho para dentro da nossa casa, a praticar o culto do Evangelho, para que a gente possa se esclarecer, para que a gente possa ter intimidade com o Evangelho. Porque o Evangelho é um livro sagrado, mas não é um objeto material que é sagrado, que você não pode tocar.
A sacralidade do Evangelho está justamente no nosso contato com ele, no entender aquilo que tem lá dentro e no pegar aquele conhecimento e trazer para a nossa vida, para que a nossa vida também se sacralize, se consagre a Deus. A Febe então fala: amplie o bem que existe em você, participe, faça e ensine evangelho no lar e evangelho no coração. É a proposta da Febe. E aí a gente então busca lá numa fala de Emmanuel o seguinte: se o homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Meus irmãos, se nós entendemos que nós somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, fadados à perfeição, destinados a sermos perfeitos, destinados a sermos felizes, é forçoso que a gente entenda que o lar é também um ambiente sagrado, onde diversos filhos de Deus ali se encontram, para que possam, numa situação de maior contato, de maior intimidade, de maior convivência, aprenderem juntos. E aí nós vamos olhar para dentro das nossas casas e vamos pensar as dificuldades que a gente tem lá, aquelas pessoas que a gente mais ama, mas também os nossos maiores desafios. Sempre a gente tem um parente difícil, sempre tem alguém que nos requer um pouco de mais cuidado, de mais atenção, algo a mais de nós. Mas isso é exercício. Exercício para que a gente aprenda a amar, porque o lar é aquele ambiente onde nós, espíritos eternos criados por Deus, que encarnamos e reencarnamos várias vezes, nos encontramos para resolver os nossos problemas do passado, para reatar com os nossos desafetos, para aprender a amar quem a gente não amou, para fazer direito aquilo que a gente não fez, para começar de novo, para colocar em prática a lei do amor. A reencarnação é a base da nossa doutrina. É ela que nos prova que Deus é justo. Se a gente descrê da reencarnação, é impossível acreditar na justiça divina, porque só ela explica isso. E a reencarnação nos mostra que é uma lei natural, que ela acontece com todos nós, e ela explica o porquê nós estamos nessas condições, na condição de miséria ou de riqueza, de saúde ou de doença, de tais ou quais problemas ou dificuldades. Se a gente for buscar a raiz do nosso problema, nós vamos encontrá-la, muitas vezes nessa mesma vida, em atos errados que a gente fez, e se não nessa vida, nas vidas anteriores. E aí é onde nós vamos achar a raiz dos nossos relacionamentos. Aquele filho, aquele pai, aquela mãe, aquele marido, aquele colega, até o vizinho, até o colega de trabalho, até os companheiros da casa espírita. Ninguém está reunido à toa. E o André Luiz fala para nós que cada um de nós está no endereço certo, nas companhias certas, para que de nós seja feito melhor. E nesse momento a gente está voltado para o nosso lar. E Emmanuel nos fala: a reencarnação é uma oportunidade concedida pela providência divina. Para quê? Para a correção dos erros do nosso passado. E além disso, é uma forma de contribuir com o progresso da humanidade. A reencarnação é mais um dia, é mais uma chance, é mais uma oportunidade que Deus nos confere para fazer de novo, para fazer diferente, para fazer melhor, para corrigir, para nos melhorarmos. E aí, meus irmãos, é que a gente tem que entender a importância do lar dentro do processo reencarnatório. Tem uma música que a gente trabalha com as crianças da evangelização que diz o seguinte: o lar é o divino tesouro, amor de Deus no caminho, é o céu em forma de ninho, aberto à renovação, seja de pedra ou seja de ouro. O lar é sempre a santa oficina que nos ampara e nos ilumina em busca da perfeição. Então, independentemente, meus irmãos, se o nosso lar é desse jeito ou daquele, ele é o divino tesouro. É o amor de Deus manifesto na nossa vida, para que a gente possa progredir, para que a gente possa melhorar. E o Emmanuel fala para nós: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E aí a gente pensa assim, né? Quando é um lar equilibrado, que tem um pai e uma mãe que tem a mínima noção de certo e errado, a coisa até funciona, né? Mas e os lares desequilibrados?
Que base que esse lar vai dar de sentimento, de caráter para outra criatura? Mas aí, meus irmãos, é que entra o nosso trabalho. Entra o nosso trabalho de evangelizar o nosso lar e de auxiliar na evangelização dos lares dos outros. Porque de repente a gente espera que o mundo mude, que os problemas que a gente vive, sociais, econômicos, políticos, espirituais, se resolvam da noite para o dia. Só que a doutrina espírita também nos ensina: milagre não acontece. Não vai ter uma varinha de condão que vai bater no mundo e falar assim: pronto, o mundo agora está evoluindo e está salvo. Essa evolução é gradativa. Começa com um trabalho manual, lento, gradativo, feito por nós mesmos. Começa num trabalho de evangelização dentro das nossas casas. Meus irmãos, que nenhum de nós espere que a felicidade do mundo chegue por milagre, mas que nós entendamos que ela depende da felicidade que a gente começa a construir na própria vida, na vida das pessoas que estão em torno de nós. E isso tudo começa dentro da nossa casa. É ali que a gente tem que exercitar o perdão, a paciência, a tolerância e o amor incondicional. É no exercício com aquelas pessoas que nos compartilham mais intimamente a vida que nós vamos exercitando, para poder levar isso para o mundo, para poder esparramar essa felicidade no mundo. Se a gente não mudar a casa da gente, nós não conseguimos atuar do lado de fora. É preciso que a gente espiritualize a nossa casa, é preciso que a gente evangelize o nosso viver. E o culto no lar é uma ferramenta para isso, o evangelho no lar. Que nós todos devemos pegar esse livro, levar para a nossa casa, abrir, ler em voz alta se for preciso, estudar, ler uma vez, 2, 3, 4, 5, 10, diariamente, todo dia. Porque a cada vez que a gente visita as páginas do Evangelho, é como se ele tivesse uma novidade para a gente. Você pode ler aquele capítulo ali várias vezes durante a sua existência, mas a cada vez que você volta nele, ele tem uma informação nova. A gente muda. E a nossa maturidade faz enxergar o ensinamento de Jesus de uma forma mais aprimorada. O que a gente busca como base para fazer o Evangelho em casa? Tem uma fala de Emmanuel que fala assim: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, não é uma invencionice, não é novidade, é uma necessidade. É necessário levar Jesus para dentro da nossa casa. É necessário levar a experiência religiosa, de contato com Deus, de contato com Jesus, de proximidade com os bons espíritos para a nossa casa. Isso não é exclusivo da casa espírita. Isso não é exclusivo das igrejas. É preciso que a nossa casa seja um templo de luz, um ambiente de oração, um lugar onde a presença do alto faça luz na nossa existência. Bezerra fala o seguinte: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance das nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo familiar é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre pode nos oferecer. Ao estudar o Evangelho, meus irmãos, a gente não está cumprindo um ritual. A leitura do Evangelho não pode ser simplesmente uma leitura mecânica. Por isso que a gente tem que ler devagarzinho, lendo e entendendo, e pensando o seguinte: o que essa lição tem a ver comigo? O que essa lição quer dizer para mim? Coisa que às vezes a gente não faz, né? A gente pega uma mensagem bonita, abre um texto do Evangelho e pensa assim: nossa, o fulano precisava tanto escutar isso, né? Gente, minha mãe, meu colega, meu filho, não sei quem precisava. Só que a gente esquece que o olho mais próximo é o nosso, o ouvido mais próximo é o nosso, a mente mais próxima é a nossa. E a lição, em primeiro lugar, é para nós. O que essa lição tem a ver com isso? Meus irmãos, e os 28 capítulos do Evangelho são destinados, dedicados, especialmente para cada um de nós. Que a gente tenha coragem de ler, de abrir, de entender e de significar aqueles valores na nossa vida. André Luiz fala o seguinte, essa aqui é para todos nós: os espíritas, e em particular os participantes dos grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho. Porque a gente acha chique, né? Entrar no centro e falar: eu sou médium. Nossa, eu incorporo, eu vejo, eu sinto, eu isso, eu aquilo, né? A gente acha legal o fenômeno.
E realmente ele é importante, né? Ele é que desperta a atenção, ele que prova para nós que o mundo espiritual está em constante contato conosco. Só que ser médium não é só incorporar, não é só manifestação psicofônica, psicográfica, não é só dar passe, não é só enxergar, ouvir o plano espiritual, não é só a sensibilidade mais física. Ser médium, antes de tudo, é ser médium de amor. Se é que a gente quer seguir a mediunidade com Jesus. Ser médium com Jesus é, antes de tudo, ser médium de amor. Para ser médium de amor é preciso conhecer o amor. E onde o amor está escrito e ensinado? No Evangelho. É inadmissível, gente, um médium espírita que não faça evangelho no lar. A gente não pode ser médium espírita só no dia que vai no trabalho mediúnico na casa espírita, ou que vai dar passe. A gente tem que ser espírita 24 horas por dia. O Evangelho tem que estar presente conosco às 24 horas. E pelo menos uma vez na semana, nós temos que abrir o Evangelho na mesa da nossa casa, fazer uma oração, ler em voz alta, entrar em sintonia com os espíritos superiores. E aí a gente pensa o seguinte: médium também é aquele que abre a boca para falar em público. Se o Joãozinho coloca para nós, esse ambiente é um ambiente de a gente treinar a fala, de exercitar os comentários do Evangelho, é muito importante para a formação do expositor, do orador espírita, que se conheça o Evangelho. Quem é que vai dar aquilo que não tem? Como que eu vou falar daquilo que eu não sei? A primeira coisa que eu preciso é conhecer. E a base de tudo está na obra básica. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu, Inferno e Gênesis. E o mais próximo de nós, o Evangelho. Nós precisamos dessa leitura diária. Nós precisamos de conhecer aquilo ali. Quando a gente tem o hábito do Evangelho do Lar em casa, que a gente lê com frequência, qualquer comentário no grupo de estudo, qualquer estudo que a gente pegue para fazer, fica mais fácil, porque a gente já tem um contato maior com o texto. E aí vai seguindo. Joana de Ângeles fala: pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita-te com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto do Evangelho, para que a diretriz do Mestre se torne rota de sabedoria dentro da tua casa. E se desejares felicidade na terra, quem de nós que não quer felicidade na terra? Incorpora ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. E aí ela continua, numa outra obra: o lar é a matriz geradora da comunidade. É o lar, é a nossa casa que gera a comunidade que a gente vive. É a somatória de todos os nossos lares que forma a nossa comunidade. Se o meu lar melhora, a minha comunidade melhora. E ela fala: acende o sol do Evangelho na tua casa, e jamais triunfarão as trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Fazer o Evangelho do lar em casa é abrir uma luz na própria casa, repelindo o mal, repelindo a negatividade. Dos espíritos obsessores? Sim. Da inveja dos outros? Sim. Dos maus desejos dos outros? Sim. Mas sobretudo, meus irmãos, do mal que existe dentro de nós. Porque o nosso maior inimigo não mora do lado de fora. O nosso maior inimigo está dentro de nós. Nossos vícios e as nossas imperfeições. A verdadeira cura é a cura de dentro. A gente vem à casa espírita, toma passe, toma água fluidificada, toma remédio, passa pelas terapias. Isso tudo nos ajuda? Ajuda, mas é tratamento externo. Vem de fora para dentro. Alivia. A verdadeira cura só chega quando eu mudo de dentro para fora. Quando eu me transformo. Eu posso vir à casa espírita 1000 vezes e receber 1000 vezes a assistência. Mas se eu sair daquela porta para fora e continuo mesmo com os meus mesmos hábitos, eu vou adoecer de novo. E vou ter que vir aqui de novo. Que dia que eu vou ficar pronto, curado e feliz para sempre? O dia que eu mudar por dentro. O dia que o Evangelho tocar o meu coração. E Bezerra finaliza aqui para nós: auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada de amanhã. A gente fica doido para viver num mundo feliz, né? Para sair na rua sem medo da violência, com a tranquilidade de poder olhar no outro e confiar no outro. A gente ainda não tem isso. Quando que isso vai acontecer? O dia que nós nos evangelizarmos.
E isso é da lei. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que passar por isso. Finalidade e importância do culto lar. Para que serve? Por que é importante? Primeira coisa, para que a gente possa compreender os ensinamentos cristãos. Compreender os ensinamentos de Jesus. Entender aquilo que Jesus falou. E entender para quê, meus irmãos? Para que isso possa nos mudar por dentro. Jesus não falou aquilo só porque era bonitinho. Jesus não falou aquilo só para ficar registrado e criar no mundo mais uma religião. Nada disso. O objetivo de Jesus é que aquilo chegue e fale ao nosso coração. Ao coração. Porque uma coisa é a mente. Pergunta, qual que é a lei divina? A gente repete cor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Está na cabeça. A gente fala igual papagaio. Agora o negócio é sentir no coração. É preciso que o Evangelho chegue aos nossos corações. Na reflexão diária. Quando lá na minha casa, na minha intimidade, sem o outro pessoal me olhando, eu abro o Evangelho e penso, nossa, esse problema que eu estou passando, esse familiar difícil, essa dor, essa privação, essa dificuldade, está tudo justificado. E agora eu começo a entender o porquê eu sofro, o porquê eu passo por isso. O Evangelho precisa fazer sentido na nossa vida, meus irmãos. Ainda o Evangelho tem a finalidade de despertar entre nossos familiares o sentimento de fraternidade, melhorar o clima da nossa casa, para que a gente tenha mais respeito uns com os outros, mais tolerância, mais amor. O Evangelho vem para tornar a nossa casa um ambiente mais agradável. Só que é aquele esquema, não adianta ter o Evangelho na estante. É preciso que ele seja lido, refletido, conversado na nossa existência. O Evangelho nos proporciona momentos de paz em casa, criando uma vivência tranquila e equilibrada. O Evangelho no lar faz uma higienização no nosso lar. E aqui nós estamos falando materialmente mesmo. Repele as energias negativas. Educa os nossos companheirinhos espirituais mais atrasados que estão ali. A linguagem popular a gente fala assim, né? Doutrina os obsessores. Só que não é bem assim. Mas vai educando. Vai evangelizando os nossos obsessores, as nossas companhias espirituais, mas na medida que nos evangelizam. Porque o meu obsessor só muda de atitude o dia que ele vê que eu mudei. O dia que ele entende que eu também mudei. E além disso, o Evangelho no lar favorece a ação dos bons espíritos. Quando a gente tem o hábito de fazer o Evangelho no lar, a gente cria na casa da gente um ambiente propício para que os espíritos de luz possam chegar e nos ajudar. Ele é o amparo necessário diante das nossas dificuldades. De repente a gente pensa assim, eu fazer o Evangelho no lar vai resolver meus problemas? Não. Vou parar de ter problema na vida? Não. Mas vai me ajudar a encarar todos eles. Vai me dar serenidade, equilíbrio, inspiração, proteção, para que eu lide com tudo que a vida me trouxer de maneira mais equilibrada, de maneira mais justa. E aí, meus irmãos, é que a gente vai entender que o trabalho a ser feito na vida é nosso, até porque as dores são consequências das nossas ações, mas o Evangelho torna tudo mais suave, porque o Evangelho é o amor de Jesus, e como o próprio Jesus diz, o amor cobre a multidão dos pecados. Quando a gente entende a lei de amor e pratica essa lei de amor, tudo aquilo que doía dói menos. Tudo aquilo que era pesado torna-se mais leve. Facilita tudo aquilo que era difícil. Elevar o padrão vibratório do nosso lar é contribuir para ter um mundo melhor. Tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Esse é um dos objetivos. Quando os ensinamentos do Mestre vibram entre as quatro paredes do nosso templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a nossa felicidade comum. A gente começa a se educar, e naquela hora que a gente faz silêncio quando o outro está nervoso, naquela hora que a gente releva a palavra má que a gente ouviu, naquela hora que a gente perdoa, naquela hora que a gente educa a voz e fala com mais doçura, a gente vai criando um ambiente melhor na nossa casa e vamos nos transformando. Como que a gente faz o Evangelho no lar? Meus irmãos, a semana tem 7 dias. A gente escolhe um dia da semana. De segunda a domingo escolhe um dia.
escolhe um horário, de preferência em que as pessoas que vão participar daquele culto possam estar ali. Domingo, 10 horas da noite, domingo, 6 horas da manhã, segunda-feira, 12:30. Cada família, cada lar escolhe o seu horário, mas marca aquele dia, aquele horário, e segue com disciplina, porque a espiritualidade superior agenda e vem participar conosco naquele dia. E naquele dia e naquela hora, a gente faz a leitura do Evangelho em casa. Quem vai participar desse Evangelho no lar? Quem quiser. Tem que ser uma participação espontânea. É lógico, papais e mamães, que os nossos filhinhos pequenos a gente manda neles e tem responsabilidade pela educação moral deles. Então, enquanto papai e mamãe mandam no filho, o filho participa para ser evangelizado também. Mas de repente tem alguém mais arredio, um marido que não quer, um irmão que não quer, alguém que não quer. Não faz mal, deixa lá. Ah, mas eu não tenho ninguém para fazer sozinho. Pode? Pode. Faz sozinha. Manda eu ter uma mensagem chamada Culto Individual do Evangelho no Lar. Nós temos que fazer nem que seja sozinho. Domingo, então, 12:30. Estou sentado lá na minha mesa com o meu Evangelho para fazer o Evangelho no Lar. Coloco lá um copo de água para fluidificar, que a espiritualidade vem e coloca ali os medicamentos. Seja eu acompanhado de quem for. Às vezes aparece visita, né? A visita a gente convida para participar. Se ela quiser, vai ser muito bem-vinda. Vamos colocar um copinho de água para a visita também. Mas de repente a visita não tem a mesma fé que a nossa. De repente a visita chegou ali meio programada para nos atrapalhar mesmo. Não faz mal, a gente fala, visita, esse é o momento da minha oração em casa, da minha oração com a minha família. Você gostaria de participar? Se não, aguarda aqui um minutinho, logo logo a gente conversa. Isso vai acontecer, meus irmãos. E quando a gente se dispõe a acender a luz na nossa casa, as trevas vão ficar doidinhas para apagar essa luz. É preciso que a gente seja perseverante no bem para sobreviver a esse trabalho. E tem um roteiro. Como que a gente começa? Primeiro, uma leitura da mensagem. Uma mensagem dessas que a gente distribui na casa espírita todo dia, ou de um livro de mensagens espíritas qualquer. Para que ler a mensagem primeiro? Para criar o clima, para preparar o ambiente espiritual. Leu a mensagem, criou um ambiente espiritual, mas não é ler mecânico, é ler sentindo, é ler tentando entender o que aquela mensagem quer nos dizer. Faz uma prece simples. Senhor Jesus, abençoa o meu lar. Permite a presença dos espíritos superiores, do meu anjo de guarda, do anjo guardião desta casa, para que nós possamos agora nos reunir em torno do Evangelho e estudar os teus ensinamentos, as tuas palavras. Que assim seja. Abriu. A prece era simples. A única coisa que ela tem que ter é ser de coração. Fez a prece inicial depois da mensagem, pega o Evangelho. Vai abrir o acaso? Talvez pode ser. Mas o ideal, meus irmãos, principalmente para os médiuns, principalmente para o trabalhador espírita, que precisa conhecer a obra espírita, é pegar lá no prefácio do Evangelho. E vai lendo, do prefácio até a prece pelos doentes e obsidiados, que é a última prece do Evangelho. Vai tópico por tópico. 2 itens um dia, 2 itens semana que vem, 2 itens semana que vem, vai devagarzinho. Juliano, mas vai demorar muitos anos. Não faz mal, quem está com pressa? Né? Nós não estamos apostando corrida para ver quem acaba o Evangelho primeiro. Nós temos que ir devagar, e entendendo, e internalizando aquela mensagem. E aí a gente faz a leitura em voz alta. Para quê? Para os espíritos obsessores que estão ali poderem ouvir também. É só ler e guardar? De preferência, não. A gente tem que fazer uma pequena reflexão. Esse ensinamento de Jesus quer dizer isso. Isso tem a ver com esse problema que eu estou passando. Ah, eu vou dar uma palestra ali? Não. A gente vai comentar fraternalmente. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Quem quiser falar, fala. A gente troca uma ideia sobre aquela mensagem do Evangelho, né? As crianças vão ter talvez mais dificuldade para entender o Evangelho, mas tem livretos infantis que podem ser levados e pode deixar a criança ler um trechinho do livro dela ali na mesa. Se não sabe ler, o pai e a mãe lê um pedacinho para ela, para que ela vá acostumando também com aqueles ensinamentos. Terminada a leitura do Evangelho, terminados os comentários, a gente então faz as vibrações. O que é fazer vibração?
é mandar ondas mentais positivas para as pessoas que a gente quer bem, para os nossos parentes e familiares, encarnados ou desencarnados, para aqueles nossos amigos que moram distante, para os nossos inimigos, encarnados e desencarnados, para os nossos governantes, para a casa espírita, para a cadeia pública, para os hospitais, para todo mundo que precisa de ajuda. Juliano, mas se eu fizer prece dentro da minha casa, não vai atrair a coisa ruim desse povo para dentro da minha casa? Não atrai. Nós estamos com Jesus conosco. Nós estamos com os bons espíritos conosco. E a prece é uma espada de luz. Quando se faz uma prece, essa prece é a arma do Espírito. É ela que ilumina. E é ela que vai fazer com que a espiritualidade possa visitar cada uma daquelas pessoas e levar o socorro. Meus irmãos, a gente pediu para todo mundo que tinha que pedir, né? Pode até fazer um caderninho de prece em casa para não esquecer de todo mundo. Não faz mal. E a gente encerra então uma prece de gratidão a Deus. Simples também de coração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos estudado essa palavra. Obrigado, Senhor, pela luz da doutrina espírita já estar nas nossas vidas. Obrigado por tudo de material que nós temos emprestado. Obrigado pelos recursos que nós já temos, pelo lar, pela família. Obrigado, Senhor. E a gente encerra. Porque a prece ela não tem que ser bonita, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser sentida. A prece de coração, 2 palavrinhas de coração, voam aos altos planos superiores e trazem a luz que a gente precisa. E se a gente fica ali na decoreba, muitas vezes a prece morre aqui, ó. Não chega. Porque quem impulsiona é o sentimento. E assim a gente encerra, o Joãozinho vai distribuir no final um roteirozinho para todo mundo do Evangelho. De como que faz o Evangelho no lar, para que a gente possa levar isso. Tem algumas recomendações de livros, mas o principal deles é o Evangelho, é a leitura do Evangelho. E nós estamos encerrando, irmãos, nós gostaríamos de lembrar o seguinte: Evangelho no lar não é sessão espírita. Evangelho no lar não é trabalho mediúnico. Não tem que ter incorporação. Não tem que ter psicofonia. Não tem que ter psicografia. Evangelho no lar é o momento de ler o Evangelho, de estudar a palavra de Jesus, de compartilhar essa palavra com a família, de fazer prece em família. Ah, mas eu sou médium muito sensível. Facinho eu incorporo. Não, é médium deseducado. Tem que educar, porque o médium é que deixa acontecer no seu corpo. Eduque-se, médium, estude. Médium que faz isso é médium que não estuda, é médium sem educação mediúnica. É preciso disciplinar. Agora, é lógico, meus irmãos, a espiritualidade está ali conosco? Está. Ela vai inspirar, vai intuir, vai. O que é que eu vou fazer com essa intuição que me chegou? Vou compartilhar nos comentários ali como uma coisa natural. Como é mesmo, é natural. Não tem nada de milagroso, nada de fantástico, nada de extraordinário. Médium não é um ser especial. Médium é um devedor que tem essa tarefa para quê? Para educar a si mesmo em primeiro lugar. E a educação mediúnica passa por isso. A gente tem que vigiar essas questões, né? E por fim, meus irmãos, a gente tem uma mensagem do Neio Lúcio. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre as 4 paredes do lar, como aguardar a harmonia entre as nações? Se não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira de felicidade, da paz, na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas no singelo domicílio de pastores e animais. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe.